Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, né, para estudarmos o Evangelho de Jesus. Bom, para iniciarmos, vamos cantar a canção que é em homenagem ao mentor da casa, Padre Germano. Vamos lá? Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Graças a Deus. Obrigada, Cláudia. Vamos agora fazer a página de abertura, né? E eu peguei o livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem é de Emmanuel, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. Foi aberta ao acaso e o título é Pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Está em Marcos, capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Voltando aqui. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Então não era só de boca, né? Era de exemplo também, né? Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Bem atual, né? Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto,
misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Neste sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Não vou me estender muito, porque eu sei que a Marcele fala muito, né? Puxou a mãe, né? E aí, muito simples, muito simples. O que sai da minha boca tem que sair das minhas atitudes, porque senão não adianta eu falar. Eu estou pregando em vão. Jesus pregou em vão? Não, porque ele exemplificou tudo aquilo que ele pregou. Então é simples. O ensinamento de Jesus é básico, é simples. Só não entende quem não quer, só não pratica também quem não tem boa vontade. Então vamos seguir esses exemplos de Jesus, vamos pregar, usar os seus ensinamentos, mas vamos também modificar as nossas atitudes. É difícil porque somos imperfeitos, vamos errar, mas vamos reconhecer o nosso erro e reparar. Não foi assim que ele falou com as pessoas? Vai, não peques mais, né? Ele não exigiu perfeição de ninguém. Então vamos tentar dar o exemplo. E a gente está vivendo momentos em que isso está em evidência, né? Então a gente está escutando tanta abobrinha, mas a gente sabe que aquilo ali é da boca para fora. Não estou falando só nos políticos, não. Estou falando no geral e nos incluindo também, tá? Porque fazemos parte de tudo isso, tá bom? Então agora vamos fazer a nossa prece para darmos início ao estudo desta noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e a toda a sua falange de trabalhadores, para que nos envolvam nesta noite com seus fluidos benéficos, com seus conselhos, porque ao sentarmos aqui, estamos recebendo todas essas vibrações que eles nos trazem. Vamos aproveitar o estudo da noite, vamos aproveitar os fluidos regeneradores que a espiritualidade vai trazer para nós, para que possamos sair daqui com certeza melhores do que entramos. Pedimos pela nossa irmãzinha Marcele, que fará uso da palavra, que seja inspirada e amparada por essa espiritualidade amiga, para que ela traga aquilo que tanto precisamos ouvir. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E com você, né? Tem água aqui? Eu trouxe água. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Trago hoje um assunto que, por incrível que pareça, nas 2 últimas semanas tem se repetido. Mas eu entendo que se o assunto se repete é porque a gente ainda precisa escutar, né? Eu primeiro porque é o meu ouvido que está mais próximo, mas com certeza não somos somente nós que estamos aqui, né, encarnados, mas também a gente tem os espíritos desencarnados que ficam aqui na casa, que são tratados e que com certeza vão precisar ouvir isso também. Quando eu falo doenças, um convite à evolução, vocês vão falar assim, poxa, Marcele, doença? Ninguém quer ficar doente. Como é que doença pode ser um convite à evolução? Mas a gente tem que entender que se há doença, é porque há doentes. E todos nós, eu vou trazer essa reflexão para a gente essa noite, para a gente entender que todos nós somos doentes da alma, né? E muitas das vezes a gente traz as doenças, a gente imagina que a doença ela precisa ser um recurso terapêutico por causa das nossas, dos nossos erros do passado ou dessa vida mesmo. Mas a gente também pode entender que a doença ela pode ser um recurso de aprendizado, tá? Assim como tantas outras ferramentas que a gente traz para essa existência. Então, meus irmãos,
eu queria começar com essa ideia de que, com essa pergunta, né? Eu sempre começo com uma pergunta de que nós somos só um corpo. Vocês já ouviram muito isso aqui, estão ouvindo sempre dos palestrantes, né? Nós não somos só um corpo. Mas se eu for pensar na questão puramente material, imaginemos que eu não estou falando para esse grupo de espíritas aqui, de espíritos espíritas. Se eu estivesse falando para pessoas que têm uma visão materialista ou que pensam que somos só um corpo, seria muito mais fácil eu falar sobre doença. Porque na visão materialista, o que a gente faz? Se a gente tem algum sintoma, né, a gente vai procurar um médico. E principalmente hoje em dia, a nossa medicina, né, ela é muito especializada. Principalmente a medicina ocidental, né? A oriental, ela está a anos-luz da ocidental, né, porque ela tem uma visão mais integral, que é o que eu quero trazer aqui para discussão. Mas a medicina ocidental, ela olha para o corpo humano em partes. Então, se você está com uma dor de cabeça, você vai procurar o quê? O especialista de cabeça. E ele vai passar só um exame para a sua cabeça. Ele não quer saber do resto, não quer saber se a sua dor de cabeça ela tem fundo emocional. Às vezes não tem nada a ver com nada do cérebro, do sistema nervoso, né? Mas é assim que a medicina tem tratado a gente. Então, medicar o corpo é fácil, né? Tratar uma doença no corpo é fácil, mas a gente sabe que a medicina hoje, ela tem um limite, né? Ela avançou muito, a gente tem muitos recursos, mas ela não consegue ir além, porque existe um além, né? Então não é só o corpo. Então quando eu vejo essa visão materialista de só um corpo material, né? A doença, você não está tratando a causa, você está só tratando o efeito, e tratar o efeito, você medica agora, melhora e depois você tem outros problemas ou o mesmo problema vai voltar. Mas vamos pensar diferente? Nós somos espíritas, espíritos espíritas, temos uma visão espiritualista, que nós não somos só um corpo, não é? Nós somos um conjunto de corpos, isso aqui vocês já ouviram muitas vezes, né? E aí eu trouxe a ilustração para ficar mais fácil. A gente tem aqui, ó, o corpo físico, que é o corpo que a gente está vendo. A gente tem todos esses corpos. Nós somos espíritos, né? O espírito, ele é uma energia. Ele tem um corpo mental, que é a nossa mente, que eu vou falar muito dela hoje, né? Que a mente é a linguagem do espírito, que se expressa no corpo através dos pensamentos, né? Do cérebro físico, mas a mente está lá no espírito. E a gente tem ainda o perispírito, nosso Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Quem estuda tem lá, tem toda a explicação a respeito do perispírito, que é o corpo intermediário entre a alma e o corpo físico, né? Porque essa alma, para ela vir à Terra, né? Para ela estar aqui encarnada, ela não conseguiria se não tivesse um modelo biológico, né? Então o perispírito é esse corpo intermediário, que é o que também, quando a gente desencarna, segue, né, ainda com a gente. E a gente tem um duplo etérico aqui, que é um corpo, é o nosso campo de vibração, de energia, que está entre o perispírito e o corpo, tá? Então, quando eu imagino que eu sou um conjunto de corpos, quando eu sinto aqui no corpo, eu tenho que entender que esse corpo é a ponta final. A gente tem que voltar para trás. Atrás é que está a causa, muitas das vezes, dessa doença, dessa enfermidade que eu trago para esse corpo, tá? Então eu preciso nos entendermos como seres integrais. E esse conceito de ser integral, quem fala muito é Joana de Ângeles, né? E aí, eu vou trazer para vocês essa ideia, que está aqui nesse livro dela, ó, que eu gosto muito, não sei se vocês já conhecem, Jesus, a luz da psicologia profunda. Então tem um capítulo, que é esse capítulo 32, que ela fala sobre o psicoterapeuta. Quem é o nosso psicoterapeuta? É Jesus, né? O médico dos médicos. E aí ela fala assim, ela mostra uma proposta psicoterapêutica preventiva e curativa que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Então ela fala assim,
O homem Jesus penetrava com facilidade na problemática profunda do ser, direcionando-se às causas essenciais que modelam a existência terrena. O seu olhar alcançava o cerne da criatura, ali identificando os reais conflitos, a psicogênese dos distúrbios emocionais e psíquicos que lhes diziam respeito, porque reconhecia no processo das múltiplas existências a causalidade dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social. Então Jesus, quando olhava para o cego de Jericó, né, para aquele paralítico, para a mulher hemorroísa, ele via além, ele olhava dentro lá da criatura, né, e o porquê, e ele como um grande magnetizador, por conhecer, né, por estar muito à frente de nós, ele conseguia ir lá no cerne, na onde a gente está querendo trazer a reflexão para essa noite. Então ele conseguia, com o seu poder, com o seu magnetismo, conseguir lá na causa daquela criatura. Então, trazendo a toda a humanidade a proposta psicoterapêutica preventiva, através da qual seria possível a vivência da saúde integral, oferecia também a curadora. Então não era só a cura, porque a cura ele falou, vai e não peques mais, porque senão te acontece coisa pior, não foi isso que ele falou? Então, alguns ele curou e alguns continuaram a ter a mesma vida e voltaram a ter os mesmos problemas. Então não é só a cura real, ela passa por um processo terapêutico, de modo que todos pudessem desfrutar das bênçãos que estão ao alcance de quem as queira vivenciar. Todo o seu ministério foi um hino de exaltação e vivência da liberdade, da conscientização do indivíduo, da sua autorresponsabilidade. A gente vai falar aqui muito, gente. Conscientização, responsabilidade. Por isso que a gente fica, né? A doutrina espírita, ela incomoda, porque a gente traz à tona a questão da responsabilidade. A gente não culpa ninguém, né? A gente tem que se culpar primeiro. Diante dos acontecimentos existenciais, dando início a uma forma nova de ver e entender todas as coisas. E aí, ela fala, sua mensagem direcionava-se, como ainda hoje ocorre, aos enfermos da alma, cujos corpos, por consequência, se encontravam ou permanecem deteriorados. O seu brado de advertência constitui a terapia ideal, porque é aquela que, além de evitar a doença ou de curá-la, predispõe o paciente para que não mais se permita afetar, pairando sobranceiro acima dos contingentes perturbadores e causadores de degenerescências habituais, físicas, emocionais, psíquicas e morais. E aí ela fala, não distinguia pecadores de sadios, mantendo o mesmo intercâmbio com as diferentes camadas da sociedade. Por quê? Presta atenção nesse final. Porque sabia que todos os indivíduos que se encontram na Terra estão em conserto dos efeitos dos atentados que praticaram contra si mesmo. Então, não existe vítima. Não somos vítima de nada. A gente tem que entender, né, que tudo o que nos acontece tem uma causa. E essa causa são as nossas, a nossa falta de responsabilidade diante de determinadas situações da vida. Bom, então a gente entende que nós somos enfermos da alma. E nessa época também, como sempre, eu trago boa nova. Existia aquela ideia da doença como um castigo, assim como os outros sofrimentos, né? Os discípulos questionavam isso muito a Jesus. Aí então o Tiago pergunta a Jesus, mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune, olha a pergunta, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? E aí Jesus fala, né? Acreditas, Tiago, que Deus desça da sua sabedoria e do seu amor para punir seus próprios filhos? Se nem os pais da terra fazem isso com seus filhos, imagina Deus. O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação
pela qual terá que responder, abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios. A alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino. Então, ele mostra aqui a lei, né, de causa e efeito. Então, que a gente deve buscar, né, a doença não vai ser um castigo, ela vai ser, como eu falei no início, um recurso de aprendizado, né? A gente vai precisar se autorresponsabilizar. E aí, voltando mais uma vez, que a doença, falando das causas, a doença não começa no corpo, né? Vamos esquecer isso. Ela começa onde? Na mente, aqui no corpo mental, no ser energético. Nós somos seres energéticos, né? Hiperespirituais. Então, como eu falei, a mente, ela é a linguagem do espírito. E ela se expressa o quê? Via os pensamentos. Então, nossos pensamentos criam e moldam o nosso mundo íntimo. Sintomas de alguma enfermidade são as expressões visíveis de um processo invisível. Então, o que eu vejo aqui no visível, existe um processo que é invisível aos nossos olhos e que a gente precisa tentar decifrar. E aí, gente, não sei se o pessoal lembra, eu já fiz estudo sobre Missionários da Luz aqui, estão lembrados? Já tem tempo, foi bem antes da pandemia. André Luiz já falava dessa questão e esse livro é maravilhoso. A gente pode até fazer, né, de novo, trazer esse estudo de novo. Ele fala da questão do poder da mente, né? Que somos o que pensamos e que a nossa mente, se ela for uma mente sã, ela tanto pode promover saúde como uma mente malsã pode promover doença. Então ele fala, quase sempre o corpo doente assinala uma mente enfermiça. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral nas células orgânicas. Está lá nesse livro de André Luiz, Missionários da Luz. Então vocês imaginam como que a nossa mente ela é capaz de criar, né? Imagina que ela consegue ir lá na célula, dentro das nossas células, que é a nossa parte menor, né? No nível molecular, ela consegue alterar aquela célula. Então aquela célula que está bem lá, que está toda direitinha, ela começa a ser uma célula, por exemplo, cancerosa. Ela começa a se dividir, se multiplicar loucamente. E aí você começa um processo, né, de metástase, um processo de neoplasia. Tudo começou com a nossa mente. Então, imagina que tanto a gente constrói a doença, como a gente também, com uma mente equilibrada e sã, a gente pode construir a saúde e pode também se curar, que é o que eu vou falar mais à frente para vocês, que a gente tem mania de tirar o protagonismo da questão da cura, colocar nas mãos de outras pessoas, da religião, né, de Dr. Bezerra de Menezes, de tantos espíritos, mas a gente vai caminhar para um processo em que a gente vai conseguir se autocurar, né? E com relação a esse livro, tem o capítulo, que eu acho que é o 14, eu não lembro, que é a reencarnação do Segismundo, que esse livro fala muito sobre o processo de reencarnação. E aí, nesse capítulo, André Luiz, ele descreve pra gente quando ele foi no departamento de reencarnação, para ele entender como é que os espíritos escolhem a sua reencarnação. Os espíritos modelam os corpos, os espíritos que têm a condição de participar, né? Aqueles que são compulsórios, que não conseguem, a espiritualidade faz isso por eles. Mas existem espíritos que conseguem planejar o seu processo reencarnatório. E aí ele foi nesse departamento, acompanhou, ele ficou encantado, porque ele viu todas os moldes, tudo que as pessoas preparavam para o seu processo reencarnatório. E aí cito 2 casos desse capítulo, que é o exemplo de Manassés, que era um espírito que iria reencarnar. E aí ele estava meio triste, assim, e o instrutor fala para ele, mas por que você está triste? Ele falou, não, é porque eu estou planejando há muito tempo essa reencarnação e agora chegou o momento e eu vou reencarnar. E o espírito sempre fica com aquele medo, né? Porque é o momento, né? Que ele quer que dê certo aquela encarnação.
E aí ele falou assim, aí o André Luiz viu o mapa dele, né, de como ia ser o corpo físico dele, e aí ele notou que ele ia ter um problema na perna. Ele escolheu ter uma perna, um problema na perna. E aí o André pergunta, mas por que você escolheu isso? Aí ele fala, porque anteriormente eu caí, eu errei por causa da minha vaidade. Então eu quero trazer esse defeito para que isso seja uma forma de eu não desperdiçar a minha encarnação, para não falir nessa parte. E o outro de um caso de um espírito que tinha, numa reencarnação, uma encarnação anterior, tinha assassinado uma pessoa a facadas, e esse espírito também estava reencarnando. Só que esse espírito, ele demorou muito tempo na erraticidade, trabalhou muito o seu remorso, né? Porque ele estava arrependido do seu ato. O espírito ao qual ele assassinou já tinha perdoado ele, mas ele planejou para a reencarnação dele, sabe o que, gente? Uma úlcera gástrica. E aí vocês podem pensar, não, o espírito é punido naquilo em que ele pecou. Então ele foi assassinado, ele tomou uma facada, vai tomar uma facada aqui nessa encarnação? Não. Ele não escolheu isso para ele. Ele escolheu uma úlcera. Porque ele entende que você avança, o espírito avança, melhora, mas a culpa continua, a dívida continua. Cedo ou tarde você vai ter que abreviar essa dívida. E aí você escolhe, não necessariamente é pela mesma causa. Então ele escolheu a úlcera, que era para ele valorizar o quê? A carne, que ele um dia menosprezou, o quê? Tirando, né, maltratando a carne de uma outra pessoa. Então era pela doença que ele ia aprender a valorizar o corpo físico, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: existem fatores, né? Então a gente pode ter as questões do passado, que eu tô chamando ali de injunções. Eu não, né? Eu trouxe do livro, olha só, a gente tem um livro, não sei se vocês conhecem, esse livro aqui, Perispírito, olha o tamanho dele, é grandão. É do Zalmino Zimmermann, é um espírito, um estudioso espírita. Então só isso aqui é de perispírito. Então, ele que fala sobre esses fatores e dá esses nomes, né? Mas as injunções kármicas, eu vou explicar para vocês, essa questão, são as questões relacionadas ao passado. Então, são as doenças que a gente traz relacionadas aos nossos problemas de vidas passadas. Mas a gente não está satisfeito só com isso, a gente se encrenca nessa vida mesmo. A gente traz problemas que a gente faz na vida presente. E estão relacionadas a esses três fatores: a invigilância, as tensões psicológicas e as influências psicoambientais. Vou explicar para vocês. Mas agora trago as verdades inconvenientes. Vou falar coisas que vocês não vão gostar de ouvir. Mas a gente tá aí, né? A doutrina tá aí, a gente tem toda a nossa fonte, né? Que os espíritos nos trazem, a gente tem que ouvir. Então, o que são as reencarnações dolorosas? São aquelas, por meio delas, os espíritos conseguem drenar para as células físicas os elementos psíquicos miasmáticos que perturbam sua consciência, restaurando a paz perdida. Foi o que eu expliquei do senhor, né, que assassinou o outro, tinha a culpa, então ele vai imprimir isso no seu perispírito, esses miasmas, essas perturbações, e ele drena isso para um corpo físico, né? Então o espírito avança, mas a dívida continua. Isso, gente, é a lei do progresso espiritual, que visa tanto a cura das lesões psicossômicas provocadas por uma mente desordenada, né? Porque uma pessoa não tira a vida de outra em sã consciência, é uma mente desordenada. E a aprendizagem, que isso a gente não pode esquecer, que o sofrimento propicia em caminhos para níveis superiores de consciência, que é o nosso objetivo, ganhar consciência. A gente reencarna para ganhar consciência, até que a gente tenha uma consciência
tamanha que a gente já vai conseguir, né, evoluir, passar naquela progressão que a gente tanto deseja. Então, no capítulo 19 do livro Ação e Reação, que está aqui, ele cita aqui, ele fala sobre as deficiências congeniais com que ressurgimos no berço. Então, vou falar o seguinte, ele divide entre as doenças criadas por aquelas pessoas que são suicidas indiretos, e aí todo mundo já sabe, né, que suicídio indireto é aquele que não é a pessoa que tira a própria vida, mas cria situações que abreviam a sua existência, né? Então, por exemplo, ele fala aqui dos suicidas indiretos, aqueles que abusaram das forças orgânicas por meio de bebidas, da gula, então comida, bebida, imploram o regresso à carne em corpos desde a infância inclinados a problemas de esôfago, estômago, pâncreas, intestino. Pessoas que abusaram dos olhos e dos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade através da calúnia, da maledicência, imploram veículos fisiológicos carregados por deficiências auditivas, visuais, que lhes impeçam recidivas desastrosas. Homens e mulheres que abusaram dos seus dotes físicos, manobrando a beleza para causar sofrimento a outras pessoas, solicitam corpos vulneráveis a dermatoses, a eczemas, a tumorações cutâneas e até alterações na tireoide. Grandes faladores que escarneceram da divina missão do Verbo, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doenças das cordas vocais, para que, atravessando afonias, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. Aqueles que abusaram do sexo, infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões no campo genésico, né? Ovário, testículo, toda essa parte, né? E os suicidas diretos, aqueles que tiraram sua própria vida, são habitualmente, ele fala, são habitualmente reinternados. Então, a encarnação é uma internação para esse espírito do plano carnal em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Então, por exemplo, gente, e a gente tem que ter o maior carinho para falar isso, porque muitos podem estar ouvindo isso, né? Aqueles que se envenenaram trazem para o renascimento os problemas do aparelho digestivo, doenças do sangue e disfunções endócrinas. Aqueles que se asfixiaram nos leitos das águas ou nas correntes de gás exibem processos mórbidos das vias respiratórias. Aqueles que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como as neoplasias e paralisia cerebral. Os que estilhaçaram o crânio ou que deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie. Aqueles que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular ou da osteite difusa. Então, ele fala aqui, né? Depois de toda essa... É pesado, né? Mas junto de semelhantes quadros... Tem que ver a hora. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar a melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram o segundo merecimento de que disponham. André Luiz. Então, a gente tem que imaginar que nenhum profissional da saúde atua sozinho. A medicina, ela pode ser missionária sim, né? E a gente vê muitos profissionais que são missionários mesmo, que vê o ser humano além daquele corpo físico, que tem um olhar mais profundo
E aí a gente lembra o trabalho do... Existe um médico espírita, que talvez muitos de vocês conheçam, que é o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele até deu uma live para nossa casa na época da pandemia. E eu acompanho muito os trabalhos dele, porque eu acho ele excelente médico. Ele é um médico, ele fala sempre sobre, ele já tem vários livros. E ele fala que nenhum médico atua sozinho, né? Ele falou que essa é a imagem, né? Quando você entra no centro cirúrgico, aquele médico, ele pode até ser ateu, né? Não acreditar nem em Deus, mas tem ao lado dele um espírito que o orienta, né? Que lhe dá inspiração. E ele fala que eu sempre entro numa cirurgia fazendo a minha oração. Então, futuramente, a gente vai ver aquilo ali, vai ser comum, né? Que bênção as pessoas, os profissionais poderem, né, fazer desse momento um momento importante, né? Tomando cuidado, porque ali é uma vida, mas é mais do que uma vida, né? Que você tá trabalhando. Isso aqui eu vou passar, porque senão não vai dar tempo. Vamos falar então das questões relacionadas ao presente. As tensões psicológicas e as experiências traumáticas. Então, gente, o sofrimento, a gente pode ter o sofrimento emocional, né? O estresse, isso aí, quem não tem isso todos os dias, né? Então, esse sofrimento, esse estresse, que é a mente em desgoverno, causa a disfunção dos centros de força do perispírito, desarticulando o seu sistema energético, impregnando o organismo com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades. Então, se eu tenho a disciplina mental, tá tudo bem. Mas se eu não tenho, eu vou desestruturar, né, esses campos, porque o nosso perispírito, quando vocês tomam passe, né, as energias são direcionadas para esses centros de força, né? Então a gente tem os 7 pontos, né, que André Luiz fala nos seus livros. Então esses centros de força, eles estão articulados com todos os órgãos, né, do sistema, dos nossos sistemas. Então se a gente tem uma mente em desgoverno, essa energia ela fica bloqueada. Então, no processo de passe, por exemplo, a espiritualidade desbloqueia, a energia circula, né? E você, mesmo sem tomar passe, se você orar, né? Se você fizer uma prece, se você tomar uma água fluidificada, ouvir coisas boas, né? Isso automaticamente desbloqueia. Então, porque a energia, a gente tem a nossa energia vital, que é a cota de energia que a gente tem para essa existência, ela circula. Ela precisa circular. Mas se os pontos estão bloqueados, né, é igual um cano, né, que está obstruído, a água não passa. E aí, qual é o que a gente chama atenção? É para a gente tentar ter a disciplina mental. Outra coisa, a invigilância. Não gravou? Deu um pause. Para um instantinho, botei colaborador para... mas a bateria fraca grava, não grava não? Se não tiver totalmente zerado. Tá gravando. Não parou não, só dos outros tá fraca, mas não parou não. Pode continuar. Tá. Então, o outro processo que a gente traz aqui para reflexão é a questão da invigilância. Então, as ideias pensadas projetam-se de dentro para fora, na aura, né? Produzindo as formas de pensamento que não só podem se refletir nos outros, como produzem certos efeitos no equipamento fisiológico do seu emissor, atraindo forças semelhantes. Então, os nossos pensamentos, eles têm energia, são ondas eletromagnéticas. Então, isso fica na psicosfera, né? A gente emite esses pensamentos. E se esses pensamentos, eles são desordenados, desequilibrados, são pensamentos
de tristeza, né? Enfim, uma série de pensamentos, a gente reflete isso, né, na nossa aura, no nosso campo energético. E aí a gente atrai o quê, gente? A gente está sendo constantemente ouvido, né? A gente tá sendo vigiado por outros espíritos afins. Então, se eles são afins a esses pensamentos, a gente vai atrair o quê? Olha a nuvenzinha ali. A gente vai atrair espíritos na mesma vibração que a nossa. E aí a gente chama, e aí depois não quer a companhia? Vai ficar com a companhia, né? Se não fizer, se não tentar dar um jeitinho, né? Porque pode voltar, né? Vai orar, vai vigiar, que aí a gente... Mas a presença desses espíritos enfermos como nós causam uma desorganização do nosso campo energético e possivelmente do nosso corpo físico. E a gente aparece com as doenças, né? Mas tudo o quê? Fruto da nossa invigilância. Por isso que aquela, né, velha máxima do orar e vigiar sempre, né? É um remédio salutar. As influências psicoambientais. No livro A Gênese, lá, Allan Kardec já trouxe essa ideia, né? Porque a gente tem a ideia da psicosfera. Não existe a poluição ambiental, a gente sabe, né? Poluição, o ar está cheio de gases que causam o efeito estufa, né? Que polui a nossa atmosfera, mas a gente polui a nossa atmosfera psíquica, né? Com o nosso psiquismo desequilibrado. E aí imagina, com todos os encarnados e desencarnados do planeta, vibrando um psiquismo coletivo. Imagina como é que... Por isso que a gente fica aí que nem louco, né? Batendo cabeça, todo mundo nervoso, porque é uma coletividade pensando em coisas ruins, né? Pensando, vibrando no mal, tendo maus pensamentos, isso tudo fica nessa psicosfera. E aí, Allan Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 14, já falou isso. Olha só, se os eflúvios são de boa natureza, o corpo sente uma impressão salutar. Se eles são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Isso é muito fácil, gente. A gente entende isso quando às vezes a gente vai em determinados locais que você fala assim, nossa, eu tava bem, cheguei aqui, me deu uma dor de cabeça, cheguei aqui, me senti mal. É isso, é a psicosfera. Então a gente tem que ter cuidado aonde a gente vai, com a frequência que a gente ainda insiste, né? A gente sente o negócio e não dá ouvidos a essas as sensações que a gente tem, né? E a gente continua visitando os mesmos ambientes, frequentando com as mesmas pessoas, né? Que também vibram dessa forma. E aí a gente adoece. Mas ao passo que, por exemplo, existem outros locais, né, que são simpáticos, que você se sente bem, que você se sente acolhido, você tem uma sensação boa. É exatamente o contrário, tá? Mas é a psicosfera criada por essas mentes invigilantes. Não só as mentes dos desencarnados, mas também a nossa. E aí, gente, os desafios, o que eu trago aqui pra gente ir finalizando o nosso estudo? Os desafios para a saúde integral, que é a nossa meta, né? O fato é que a gente adoece, a gente é invigilante, né? A gente sofre tensões emocionais, a gente está sempre nessa instabilidade, né? Mas qual é o objetivo? A meta, a saúde integral. E aí, como é que a gente vai fazer? Compreendemos que as doenças fazem parte das provas e vicissitudes. Então, a gente está num mundo de provas e expiações. Todos os seres da criação, né? Todos, desde a bactéria. Até a bactéria, gente, ela pode sofrer um ataque de um vírus. Imagina a gente, né? Dos seres mais simples aos mais complexos, eles adoecem, tá? Então, isso é normal. Mas o Espiritismo nos revela, a gente entende agora a causa, né? A gente consegue compreender a causa do mal e nos convida à construção do nosso bem-estar
de um estado consciencial harmônico, capaz de gerar equilíbrio e saúde. Então a meta a ser alcançada deve ser baseada em quem? Tem fórmula mágica? Não, é evangelho, é Jesus, né? Então os ensinamentos morais de Jesus, da prática do bem, do amor nas suas mais diversas variações, né? A compaixão, o perdão, a tolerância, de forma a educar os nossos sentimentos e a nossa visão em relação a nós mesmos, porque a gente também projeta muito no outro, mas é com relação a gente primeiro, né? E depois ao próximo. O Espiritismo como ciência nos fornece os recursos aliados à terapêutica. Então o passe realmente, né? A gente pode tomar o passe, ter esse alívio, né? Dessas questões que a gente traz, essas enfermidades que a gente plasma, né? Pela nossa vigilância e tal. O passe, ele é muito apropriado para isso. Os tratamentos espirituais, né? O Dr. Paulo César Frutuoso, ele traz sempre a experiência lá do Lar de Frei Luiz, né? Com o trabalho que eles faziam e fazem ainda dos tratamentos espirituais, nos casos onde as doenças, os médicos da Terra não têm mais possibilidade de atuar. Então existem esses tratamentos espirituais. Anteriormente, nem sei se ainda tem algum médium lá que faz as materializações, mas havia, que foi aquele médium que foi assassinado, que fazia as materializações, então usava aquela questão do ectoplasma, né? Então o espírito se materializava, fazia as cirurgias espirituais. Então um trabalho muito bonito, né? E a gente vai ter agora, né, dia 1º de setembro, aí, ó, fazendo a propaganda do filme do Zé Arigó, né? E a gente vai ver na prática esses espíritos que já passaram aqui, né, pela Terra e trazem, né, essa missão, né, essa ferramenta, né, de trabalho, que é a mediunidade de cura, acima de tudo, né? E aí a gente entender que se da mente nascem, o que eu falei, se da mente nascem os nossos males, das mesmas fontes nascerão os medicamentos. A gente vai chegar a um ponto que a gente vai conseguir, né, se equilibrar e buscar dentro de nós os recursos curativos, curadores, né, que vão trazer a nossa cura real. Então, trazer o protagonismo da nossa cura. Deus nos permite, e a gente ter a questão da compaixão, né? Porque Deus nos permite a convivência com os acidentados da alma, não para observar as fraquezas, emitir reprimendas, humilhações, aumentando-lhes as feridas e as dores, mas para darmos as mãos, né? A gente tem que ter esse olhar de compaixão pelo ser humano. E a queda, e a gente entender, né, que não tem ninguém que esteja melhor ou pior, que a queda de hoje pode ser a nossa de amanhã. Então nunca apontar o dedo para ninguém, né? Ter muito, muito carinho, muita compaixão com as almas enfermas do corpo e da alma. E essa mensagem aqui eu acho muito bonita, vem desse livro Mãos de Luz, que é um livro que fala sobre campo de energia, é um livro espiritualista. Mas olha só, gente, toda doença é uma mensagem direta, dirigida a você, dizendo-lhe que você não tem amado você, quem você é, não tem se tratado com carinho, a fim de ser quem você é. De fato, todas as vezes que o nosso corpo apresentar alguma doença, isso deve ser tomado como um sinal de que alguma coisa não está bem, tá? Então, é autoconhecimento e autocuidado. E aí eu trago para vocês uma questão do câncer, que eu, fazendo esse estudo, eu procurei, né? E eu não sei se vocês conhecem, existe aqui no Brasil as AMES. As AMES são a Associação Médico Espírita. A Associação Médico Espírita tem em todos os estados, tá? E quem fundou a AME foi a doutora Marlene Nobre, uma pessoa até que já desencarnou, acho que ela desencarnou ano passado, uma médica, uma sumidade. Então, assim, as AMES, elas fazem esses trabalhos de tratamento, não só do físico, mas do espiritual.
E aí eu vi essa reportagem e eu achei muito interessante, falando sobre o câncer, né? Que nem sempre o câncer vai ser uma doença que a gente vai trazer como um projeto de causa do passado. A gente escolhe ter câncer, a gente desenvolve um câncer, tá? E aí ela fala assim, isso é uma reportagem e eu trouxe a fala da profissional. O câncer é um alarme, é um convite para rever a vida, é um retorno à casa do Pai. Quando chega uma nova paciente para o nosso grupo de trabalho, dizemos, lá vem outra Mulher Maravilha. Isso aí é para as mulheres, hoje eu falo para as mulheres, nós somos maioria aqui, eu acho que nessa plateia. Porque a gente tem a gente foi criada assim, a cultura nos faz assim, a sociedade impõe esse desafio pra gente, que a gente tem que ser Mulher Maravilha. A gente tem que ser a mãe, a gente tem que ser a dona de casa, a gente tem que cuidar de tudo e esquece muitas das vezes da gente. E aí vem a doença para te dar um alerta. Então ela fala, geralmente as mulheres que sofrem de câncer durante muito tempo das suas vidas acharam que davam conta de tudo, tá? E não conseguiram elaborar as emoções da vida. E homens também, porque os homens têm, além de não se cuidarem, não gostarem de médico, não cuidam das suas emoções. E existe esse preconceito, né, do masculino que não pode expressar suas emoções, que fere sua masculinidade, essas coisas, né? O homem não pode chorar, o homem não pode falar. E aí vão guardando, e essas tensões, emoções, sem colocá-las para fora, deixando-as passar. E aí ela fala um caso de uma mulher que tinha um marido que era um marido muito difícil, né? Mas ela aguentou ali com aquela criatura e aí veio o câncer. E aí, através do câncer, ela cuidou tanto daquele homem, quando veio o câncer, quem teve que cuidar dela? Ele. Então o câncer foi um alerta. Então às vezes as situações acontecem também para dar uma chacoalhada, né, no nosso olhar, né, nas nossas práticas do dia a dia. Então não vamos ser Mulher Maravilha, a gente não vai dar conta, deixa pra lá, deixa a casa suja um dia, não lava roupa, deixa o filho pra lá, o filho se vira também. E para finalizar, eu queria falar também da questão do autocuidado. E a gente, desde acho que é 2008, tem uma lei do Ministério da Saúde que permite as PICs, vocês sabem o que são PICs? Práticas integrativas complementares em saúde. Já permite a utilização, né, como recurso complementar, não como recurso principal, mas recursos complementares. Então tem a medicina chinesa, tudo aquilo que a medicina oriental, como eu falei no início, já está há anos-luz da gente. Medicina chinesa, acupuntura, reiki, cromoterapia, aromoterapia. Gente, tudo isso não é coisa que é inventada, não, é ciência, tem ciência explicando, né, que das plantas se extraem óleos. Esses óleos, eles agem não só no físico, mas no emocional. Então, isso você fazer um tratamento alopático e, paralelo a isso, você fazer esses tratamentos são muito bons, porque vai tratar o espírito, vai mexer naquele emocional, naqueles corpos que a gente falou e vai dar uma harmonizada, uma mexida para a gente refletir. Então, trabalhar o físico, não negligenciar a alimentação, né? O sono, a atividade física, o emocional, com a terapia, né? Com a meditação. Meditação é bom, gente, não é só ficar, tem gente que fala, não aguento meditar, mas é bom, é importante. Gratidão, ser gratos, todos os dias acordam, agradecem a Deus por estar enxergando, por estar com todos os membros, né? Vamos fazer isso, agradecer. Social, ter relacionamentos saudáveis, né? Não ficar se fechando, né? Porque é difícil a gente conviver, né? Porque a gente convive com espíritos diversos, né? Que pensam diferente da gente. Hoje em dia, cada vez mais a gente fica na questão de se dividir, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro, o pessoal briga, né? Mas vamos tentar, né? Se relacionar melhor com as pessoas. E é no relacionamento
que a gente constrói, né, coisas boas. E o espiritual, a prece, a fé, a conexão com a natureza. Gente, a natureza, ela tem todos os recursos magnéticos. A gente vê nos livros espíritas, às vezes quando precisa haver uma cirurgia espiritual, os espíritos são tratados com recursos que eles tiram da natureza e trazem para nós para nos curar. Então, cuidar, falar com a planta, abraça a árvore, entre em contato pé no chão, pé na terra, para fazer a energia fluir pelos centros de força, tá? Ter contato, a gente cada vez mais, o pessoal não gosta, as crianças não gostam de sair, não gostam de ir pra rua. Antigamente era assim, as brincadeiras eram na rua, agora não, você tem que empurrar a criança para ir pra rua porque ela não quer. E o mental, sempre manter a nossa mente ativa, lendo, fazendo um joguinho, né? Isso tudo para tentar manter a nossa mente saudável, menos inflamada, né? Porque a gente come, infelizmente, mesmo a gente tentando comer bem, comer direitinho, a gente tem hoje em dia uma alimentação que não tem como ser muito saudável, mas dentro do possível a gente tenta, né, manter o nosso corpo físico assim, saudável. Bom, gente, então a mensagem era essa, espero que a gente possa assimilar aí e pensar, tá, nesses assuntos. Então, esses Pixies aí são oferecidos pelo SUS, né? Então, procurem aqueles que puderem. Quem não pode tem que procurar pelo SUS, mas existem alguns trabalhos que são bem interessantes de organizações, né, que oferecem esses trabalhos. Quem sabe que um dia na casa a gente pode oferecer isso assim. Não tem nada a ver com o espiritismo, mas é uma prática integrativa, complementar. Tá bom, gente? Boa noite. Obrigada, Marcele. Muito interessante, né? O estudo dessa noite e serve para nos auxiliar, né? Não é por acaso que a gente está ouvindo isso tudo, não, hein, gente? Como falou a página de abertura, vamos botar em prática. Não adianta a gente só ouvir, né, se a gente não põe em prática. E esse olhar caridoso aí de compaixão realmente é muito importante, né? Não é porque o irmão apresenta um problema de nascença que a gente vai crucificar e dizer, né, que ele, mas ele está pagando pelo que fez. Pelo contrário, nós também estamos passando por uma prova para ver se a gente é capaz de sentir esse amor, sentir essa compaixão e ajudar. Se ele atravessa o nosso caminho, não é por acaso, com certeza não é. Vamos aproveitar a oportunidade. Então agora a gente encerra essa parte da nossa reunião, desejando para quem está vendo aí pelo vídeo, né, uma noite de paz.